Hoje eu quero falar sobre um tema que me foi pedido, um tema chamado Equinox, um tema que é um bloom menor, na verdade, um tema super manjado. E alguém me falou assim, por favor, você pode falar um pouco mais sobre esse tema? Eu já falei nesse tema em alguma outra ocasião e eu percebo que é uma coisa que chama a atenção. Eu fiquei pensando em relação ao que eu poderia falar sobre a música Equinox. Vamos lembrar da música, para quem não conhece, é um bloom menor, está em dó menor. Então o tema vai ser isso aqui, né? Eu gravei até um baixo aqui, ó. Vamos lembrar a harmonia, ó. Dó menor, Fá menor, Dó menor, 2/5 de Lá bemol, Ré alterado, Sol alterado, Dó menor. A melodia. Mudei um pouquinho a ritmo da melodia. Né? Melodia simples, harmonia simples, tudo certo, tudo no lugar. E qual a ideia aqui? Se divertir. Agora é interessante, quando você pega um tema que tem uma harmonia instigante, uma simples e uma harmonia melodia simples, harmonia simples, instigante pelo fato de ser uma harmonia que caminha de um jeito que é gostoso, dá vontade às vezes você pegar e sair detonando. Né? Dá vontade de fazer isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. E foi exatamente esse ponto que eu fiquei pensando que eu gostaria de falar. Às vezes quando as coisas parecem muito fáceis, quando as coisas estão muito na mão, é muito legal. E aí, dependendo da energia que você tem para tocar, você vai geralmente enfiar o pé na jaca, ou seja, sair tocando tudo que te dá na cabeça. Tem algumas maneiras de você desenvolver isso, de uma maneira que não fique desorganizada. Veja só, é muito comum você falar assim, vamos improvisar, por exemplo. Então, para você construir um solo, você precisa começar o solo devagar, pouca nota, aí você vai fazendo um crescente, aí você cria um momento o solo está quente, está lá em cima e você entrega para o próximo solista. Uma métrica super legal, funciona, mas às vezes quando você pega a música, ou pega a guitarra, e vamos tocar essa música Equinox, e aí você está lá muito afim de tocar. Aí você fala, eu vou tocar. Só que você está afim de tocar. E aí você fala, não, vou. Aí no segundo coro você começa um pouco mais de nota. Terceiro coro um pouco mais de nota. E você tá ali afinzão de tocar. E aí você constrói um solo e vai tocando e vai entregando. Pô, legal pensar desse jeito. Mas eu queria dar uma sugestão em relação a isso. Você já deve ter notado que eu sempre falo que a coisa mais importante na música é a rítmica. Veja só, claro, a harmonia e melodia é fundamental, essencial. Sem essas duas coisas, esses dois elementos, só não rola música. Mas ao mesmo tempo, se você não tem ritmo, do ponto de vista da música popular, do swing, da música, você tem só harmonia e melodia, vira música erudita, né? E quando a gente está pensando aqui um bloom menor, um tema instigante para improvisar, e você pega a guitarra um dia e está afim de tocar, você não vai pensar em tocar as notinhas que descrevem o acorde, uma melodia singela. Não, você está com vontade, cheio de amor para dar. Então como é que você pode melhorar ou desenvolver de uma maneira que você não perca esse desejo de tocar, essa energia toda e se divirta? Por que eu me refiro a isso? Porque quando a gente fala em improviso, o improviso legal é um improviso criativo. E o que faz com que o seu improviso seja criativo de uma forma
eficaz, assim, a eficaz não é a palavra, eles são criativos de uma forma interessante. É quando você não perde sua energia, é quando você está curtindo o processo, você está envolvido com ele, e não quando você pensa do outro jeito que eu toquei, era muito cerebral. Dá certo? Dá, mas isso eu penso que castra um pouco a sua energia e a sua criatividade. Deixa eu tomar. Então, o que fazer? Pensar ritmicamente. E criar alguns espaçamentos para você tocar. Então, por exemplo, olha. Você percebe que eu estou tocando? Eu não estou perdendo a energia. O que me mantém no trilho são os padrões, a parte rítmica dela. E os motivos melódicos, claro. Inclusive, uma coisa, a mesma pergunta assim, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu penso que o motivo melódico é o resultado de um motivo rítmico interessante. Então tá lá. Você percebe que o que faz com que o motivo tenha um sentido melhor é a rítmica. E aí depois você cria as variações. Deixa eu tomar mais água. Você acaba criando variações. Então, o que fazer? Pensar ritmicamente. Aí você fala, pô, Rudy, mas mesmo assim, a hora que eu vou improvisar num tema como esse, você percebeu, eu não estou falando tanto sobre a música, apesar de a pergunta e o pedido foi para falar sobre o Equinox. Porque a música em si é uma harmonia muito simples. E geralmente em músicas que tem uma harmonia muito simples, você tem um campo aberto para poder fazer coisas muito legais. E como fazer isso? Primeiro conter o seu ímpeto, mas sem perder a energia, pensando ritmicamente. Vamos imaginar que essa estratégia de pensar em ritmo, motivo melódico, você fala, Rudy, pô, não dá, eu quero sair tocando, fritando, detonando. Pô, legal. Eu acho muito legal, não perca isso. Mas a ideia, aqui nesse caso, você pode usar uma estratégia que eu costumo sugerir. É criar um espaçamento de compassos entre uma frase e outra. Você, na verdade, não tem uma limitação no tamanho da sua frase. Mas vamos imaginar que eu uso sempre 2 compassos ou 3 compassos. Para não ficar métrico, tipo, sempre frase, 2 compassos, frase, 2 compassos, eu faço frase, 2 compassos, frase, 3 compassos. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos cantar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você está girando. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4.
Você percebe? Eu tento, às vezes eu faço 3, às vezes eu faço 2, eu tento ser não previsível. Quando eu faço isso, eu não perco a energia de tocar, mas eu crio um respiro gigante entre um momento e o outro. E mesmo que eu falo assim, aqui eu exagerei, eu tentei tocar muita nota, imaginando que eu estou realmente com muita vontade de tocar. Quando eu faço esse respiro entre uma frase e outra, dá tempo de você falar, ufa, agora, vamos lá, próxima frase. Automaticamente isso vai gerando em você, você começa a organizar um pouco as suas ideias de uma maneira que você seja mais conciso ao expressar. O que seria isso? Você começa a tocar frases que têm um sentido de começo, meio e fim no tempo que você tem para tocar, porque você sabe que você vai ter um espaçamento. Você não vai tocar simplesmente com uma metralhadora giratória, vai ficar tocando a frase sem parar. Então, isso ajuda a organizar suas ideias, e ajuda a valorizar a frase enquanto você tem tempo para tocar. Olha só. Passei. Você vê que a maneira como eu estou improvisando já mudou? Olha que aqui eu não estou falando de frase, eu estou falando só como você faz para se expressar numa situação dessa. Então, quando você pensa assim, já muda. E aí você começa a dar como se fosse colocar uma luz nos movimentos que você está fazendo. Então essa é uma dica muito legal. Respirar. Conta compassos, 3, 2, 4. Se você estiver com muita ansiedade, pensa até em 4 compassos, que é um espaço grande, ó. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Está vendo o espação? Conforme você faz isso, você vai perceber que você vai dar tempo de você respirar e organizar as suas ideias. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu comecei falando, não perca essa energia? O que faz o improviso ser uma coisa interessante é um improviso que tenha criatividade, que seja uma coisa que transmita aquilo que você está sentindo de uma forma criativa. Uma coisa que move a criatividade é a energia, ou seja, o feeling, a vontade, o desejo. Quando você pega um instrumento e fala, não estou afim de tocar, dificilmente você vai ser criativo. Porque você está muito mais introspectivo, a não ser que seja uma balada, uma coisa assim. Deixa eu tomar mais água. Mas quase o contrário, não. Então, ter energia, vontade de tocar, feeling, é uma coisa que não pode ser interrompida. Mas ao mesmo tempo você não pode simplesmente pular na música com os 2 pés no peito. Pode, não pode? O que eu acho que eu sugiro com você nesse estudo, no caso dessa música Queenicus ou qualquer outra música, é que quando você vai tocar, procure organizar um pouco melhor as suas ideias de uma forma em que você não perca o desejo, a vontade de se expressar com energia. Porque toda frase criativa e toda vai sair desse processo. Quando você está com energia, com vontade, você fica muito mais focado. Você tem a tendência de prestar atenção no que você está fazendo. Claro, existem tipos de energia. Vamos imaginar que eu vou tocar num palco, eu vou subir no palco e aí o que vai acontecer é que eu vou ter lá, abrir a cortina, ter uma plateia me vendo. Eu vou ficar, estou cheio de energia, adrenalina, nervoso. A tendência é que quando você faz isso, você perde o foco. Você pensa menos e age muito mais. Com o tempo de tanto fazer, você lida melhor com a situação. Mas nessa situação específica que eu estou falando agora, a energia que eu me refiro é a energia de vontade de tocar. Provavelmente você vai estar na sua casa, estudando. Conforme você pratica isso, você cria um condicionamento que mesmo numa situação em que abriu a cortina e você vai tocar, você começa a controlar melhor, porque você condicionou a sua maneira de tocar a um jeito determinante. Ou seja, respirando. Ou seja, fazendo as coisas da maneira que devem ser feitas, no sentido de que seja criativo sem perder sua energia. Mais alto.
Então, vamos lá. Respirou. Segunda coisa, a parte rítmica. Pense em motivos mais curtos do ponto de vista da criação de frase. Pensando muito mais ritmicamente, valorizando o motivo. Mesmo assim, eu esbarrei algumas notas aqui, viu? Eu não perdi minha vontade de tocar, minha energia, e eu consigo criar um fraseado que é um pouquinho mais ritmado. Você viu que é interessante? A rítmica gera um motivo. Quem veio primeiro? Motivo ou a rítmica? Na verdade, motivo melódico ou a rítmica? As duas coisas nasceram juntas. O ovo e a galinha, mesma história. Quem veio primeiro? Frases bem boladas são frases ritmicamente bem construídas. Em vários momentos, nesse momento que eu estava tocando aqui, a ideia de expressar o que eu quero dizer, eu esbarrei em notas, esbarrei em situações que você fala, eu toquei uma nota errada. Como o contexto da rítmica estava muito bem elaborado, do ponto de vista da construção do motivo, a ideia é que mesmo esbarrando, isso gerou um desconforto, mas a ideia do motivo sobrepôs esse desconforto. Para você saber como é que está a sua rítmica do ponto de vista se ela está sendo bem aplicada e se ela está sendo... Você tem várias maneiras, claro. A primeira é gravar-se, colocar lá, de preferência com vídeo, para você prestar atenção e ver mesmo e ouvir. E a segunda maneira é você tocar sem a base, que é um exercício que eu já propus outras vezes, tá? Em que você tem, por exemplo... Por hoje,
ficar aqui muito tempo tocando. Como eu tenho uma rítmica bem desenvolvida, é que eu sugiro que você faça, treine isso. Se você não conseguir ficar tocando dessa maneira, você vê que não tem base, não tem harmonia, não tem um play along, não tem nada rolando aqui. Mas assim, eu consigo me divertir tocando dessa maneira e eu não me perco na harmonia. Eu comecei. Vou soltar o playback, ó. Essa maneira de tocar, você continua tocando com energia. No entanto, o que você faz com essa energia? Você pega e muda o foco, ou seja, como se você apontasse. Você é uma arma gigantesca, um canhão, cheio de. Você aponta para o lugar certo. Então você pega essa energia, de vez em focar a sua energia no movimento dos dedos, que é legal também, você foca a sua energia onde? Na rítmica, no swing. Aí, se mesmo assim isso não for possível conter, use aquela estratégia de você ter 2 compassos, 3 compassos de espera entre uma nota e outra. Fez isso, conseguiu, mas você fala, mas ainda não está legal. Tenta fazer isso sozinho como eu fiz. A maneira mais legal de fazer isso, veja só, eu estou considerando que você sabe a harmonia, né? Uma música, no caso do Equinox, é um tema muito simples. É um blue menor, com algumas modificações, então a harmonia está sempre na minha cabeça. Tom menor. Isso tem que estar rolando o tempo inteiro na minha mente, ó. Isso está o tempo inteiro acontecendo na minha forma de tocar. E aí fica fácil, porque. O que eu fiz? Nada. Isso é uma pentatônica. Então. É uma delícia tocar dessa maneira. Uma vez que você fez isso, ainda assim você está com energia. Você vai perceber que mesmo na hora que você colocar o seu fraseado pilhado, respira. Respira. Respirei. Voltei para ritmo. Toda frase com uma intenção rítmica muito focada. Eu adoro tocar isso. Eu estou procurando demonstrar através desse processo que eu não perdi energia. Vamos lá. Vamos por partes então. Você vai tocar o tema falando para o tema Equinox, que é o tema abordado hoje, a pedidos. É um tema, um blues simples, uma melodia simples, uma harmonia simples. Pelo fato de ser tão simples, parece a tendência é você sair já detonando. Foca na rítmica, para tentar conduzir a sua energia de uma forma inteligente, no sentido de você não perder o seu gás, a sua força, a sua energia e direcionar isso para a sua criatividade.
usando a rítmica. Se mesmo assim ainda não for legal, você fala, cara, eu não estou conseguindo fazer isso, eu quero tocar nota. O cara tá... Use espaçamento entre uma frase e outra. Não importa o tamanho da frase, o importante é que você tem que começar a frase e terminar. E aí você respira 2 compassos, 3 compassos. Se a ansiedade estiver muito grande, 4 compassos. Não tem problema nenhum. Muito bem. Isso vai ajudar você a respirar. Respirando, volta de novo a pensar na rítmica. Porque o que a gente está fazendo com o tempo, com o treino e com a prática desse tipo de situação, você vai perceber que você consegue usar isso de uma forma melhor. Hoje aqui, eu não fiz questão de falar de fraseado, de técnica, movimentos. Eu quis falar justamente sobre como usar a sua energia de uma forma interessante. Porque a minha atenção foi voltada para aí. Por causa da facilidade da música e porque eu percebo que às vezes a gente é muito mais mental, cerebral, do que visceral. E quando você é muito mental, às vezes você consegue até controlar a sua energia, mas você tem uma tendência a perder energia, porque você está pensando mais e aí você acaba usando essa energia de uma forma que eu chamo de ansiedade. Então você acaba tocando ansioso, acaba tocando não relaxado, acaba tocando meio pilhado, porque você está cheio de energia, mas você está conduzindo, fazendo aquilo que você considera que deve ser feito, porque assim você estudou e assim disseram para você que era bom que você fizesse. Eu não sei se é uma boa... Desculpa pela tosse, eu tomo mais água. Eu não sei se é uma forma inteligente de pensar assim. Todo esse processo de construção de solo, voltando no começo, quando eu comecei a falar, você começa a construir o solo do comecinho, vai adquirir um crescente, entrega e tal. É útil, é interessante, é legal, mas necessariamente às vezes você não consegue se adequar a isso. Então você precisa usar alguns artifícios, de uma maneira que quando você olha a guitarra e fala, vou tocar, yes! Tocar passa a ser uma coisa legal. Fala, vou tocar, putz, espera aí. Eu tenho que pensar que eu tenho que construir um solo, tem que ter motivos melódicos, construir a variação, depois criar um respiro. Você começa a criar por uma série de obrigações. Então, a ideia é que você comece devagar. Não perca essa energia, comece a tirar na mão. Use a rítmica, foque a sua energia no swing, no ritmo. Isso pode ser na condução. Olha. Deixa eu soltar aqui, ó. Fazendo aqui, vou explicar um pouquinho. Eu estou usando o Dó menor, que é o acorde Dó menor, Fá menor, explorando algumas inversões do acorde. Lembra? Dó menor eu estou tocando, eu já falei, você pode pensar começando da sexta, da quinta, da quarta. E aqui eu estou pensando Dó menor. Isso parece um Mi bemol com sétima maior, mas eu estou focado nesse acorde. Estou pensando muito mais na inversão, na posição, do que propriamente na explicação da inversão. Dó menor. Dó menor. Nona, ok, mano. Então, quando você pensa dessa maneira, você tem algumas possibilidades. Para que funcione, você vai focar onde? Na rítmica, como eu estou falando. Ó. Dó menor. Fá menor. Ré 7. Então, mesmo que ó. Essa ideia funciona como compa, funciona como bloco, mas eu estou pensando nas inversões simples de Dó e o que me faz movimentar os dedos desse jeito
E criar esse fraseado em bloco não é porque eu estudei isso dessa maneira, mas é porque eu conheço o caminho, que você também conhece. E eu estou pensando em... Olha, é uma brincadeira super gostosa, ritmicamente falando. Onde eu aprendi essas rítmicas, essa maneira de tocar? Ouvindo música. Você acaba incorporando a linguagem. Dentro do contexto do jazz, que é o que eu tenho falado, me propus a falar esses tempos, essa maneira de tocar funciona muito bem. Porque tem a ver com a linguagem. É só você começar a ouvir as big bands, ouvir como é que os naipes funcionam. Você vai perceber que algumas visões rítmicas elas estão dentro. Não é só a melodia. Começa tudo nos acordes. Mas mais do que isso, começa tudo na rítmica. Bom, estude dessa maneira. Não perca a sua energia, não perca o seu ímpeto. Utilize isso direcionando para a rítmica, para que você consiga criar frases estruturalmente bem elaboradas e criativas, usando a rítmica, porque a melodia passa a ser uma consequência desse processo.